e, consequentemente, nós nos tornamos cidadãos do céu. E a grande pergunta que tem norteado toda essa série é: como o cidadão do céu deve viver na terra? E no primeiro texto que nós estudamos, nós vimos uma resposta de Paulo para essa pergunta. Acima de tudo, viva pela cidadania do céu. Acima de tudo, viva pela cidadania do céu. Nós estudamos o texto de Filipenses capítulo 1, verso 27. Já na semana passada, nós começamos a estudar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 até o verso 17, onde ele nos ensina muitas lições sobre como o cidadão do céu deve viver na terra. Inclusive, semana passada, Deus falou fortemente conosco. Eu recebi várias mensagens de irmãos aqui dizendo quanto Deus os abençoou através da exposição da palavra, e realmente foi um tempo muito especial. Então, a gente vai dar uma relembrada aqui no contexto e vamos continuar estudando, expondo esse texto de 1 Pedro 2, de 11 a 17. Roma havia sido incendiada e o povo acreditava que Nero, o imperador romano, havia causado o incêndio. Porém, para mudar o foco da acusação, Nero ele começa a disseminar a ideia de que os cristãos, um grupo de pessoas que já não era tão querida pelos romanos, havia causado o incêndio. Nero ele deu uma de Bart Simpson, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. E ele colocou a culpa daquele grande incêndio que, segundo alguns historiadores, durou por mais de 7 dias. Foi um estrago ali em Roma, e Nero simplesmente colocou a culpa nos cristãos por esse incêndio. Com isso, uma profunda e intensa perseguição contra os cristãos se inicia. Os cristãos perdiam os seus direitos civis, eles tinham os seus bens tomados à força, e muitas vezes eles eram presos, torturados e até mesmo assassinados. A mando de Nero, muitos cristãos foram queimados vivos simplesmente para iluminar os jardins de Roma à noite. E é nesse cenário, então, que Pedro ele escreve essa carta com a intenção do quê? De fortalecer os irmãos nesse cenário tão caótico e tão difícil que eles estavam passando. Mas também Pedro, ele traz para nós diversos conselhos, princípios e valores de que como o cristão deve se portar com assuntos do tipo as autoridades, como lidar com as autoridades diante da perseguição, como lidar com a família, como lidar com a igreja diante de um cenário como esse, onde os cristãos estavam sendo mortos por uma culpa que nem era deles. E então nós começamos a estudar esse texto. E a gente viu que antes de ensinar o que os cristãos deveriam fazer, Pedro, ele quer lembrar o que os cristãos são. Sua identidade. E isso é muito importante. Antes de você saber o que fazer, você precisa saber quem você é. Muito mais importante do que você faz é quem você é. E Pedro ele faz isso. Ele começa esse trecho cheio de conselhos para a gente, de como lidar com a sociedade, com 2 afirmações sobre a nossa identidade, quem nós somos. E nós vimos na semana passada que nós somos amados. Pedro ele começa dizendo, amados. Insisto que, e aí o texto continua. E essa expressão é uma expressão de intimidade, é uma expressão que nos remete ao fato de que Pedro não estava se correspondendo com aqueles irmãos de uma forma impessoal. Não era um manual de instrução, não era simplesmente técnica, não era uma receita de bolo. Pedro estava escrevendo como uma pessoa que tem afeto, como alguém que se importa. Pedro escreve com empatia, com compaixão, como alguém que sofria junto com
aqueles irmãos a luta, a guerra que eles estavam passando. Ao chamar os irmãos de amados, Pedro não está apenas falando do amor dele para com os irmãos, mas também está lembrando os irmãos do quanto eles são amados por Deus. Nós temos uma nova identidade em Jesus. Quem nós somos em Cristo? Como Deus nos vê? Resposta: nós somos amados. Somos alvos do incomparável, do escandaloso amor de Deus. Irmãos, o presidente mudou. Várias autoridades mudaram, foram eleitas, mas Deus não mudou. O amor de Deus por você não mudou. Deus continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se preocupe com os governantes que mudaram, mas coloque sua confiança e esperança no amor de Deus que jamais mudará. É a primeira lição que Pedro traz para esses irmãos aqui diante de uma intensa perseguição. Maior do que qualquer dor ou perseguição que venhamos enfrentar é o amor de Deus por nós. O amor da cidade dos homens, lembra, a gente tem usado esse exemplo do livro que Agostinho de Hipona escreveu, Cidade de Deus, Cidade dos Homens. O amor da cidade dos homens é frustrante. Todos nós já sofremos por um amor não correspondido. Mas o amor de Deus, ele é digno de sua confiança. Quem aqui ainda não decidiu viver para Jesus e entregar sua vida a Jesus Cristo, saiba de uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Porque o amor de Deus é digno de toda a sua confiança, de toda a sua fé, de toda a sua esperança. Quem coloca a sua esperança nos homens se decepciona. Quem coloca a sua esperança em políticos, quem coloca a sua esperança em qualquer outra coisa a não ser Jesus, se frustra. Mas quem coloca a sua esperança em Jesus, quem coloca a sua fé em Jesus, é simplesmente suprido por completo. O amor de Deus nos surpreende, o amor de Deus nos constrange. Onde você tem colocado a sua fé e esperança? No amor dos homens? No amor da cidade dos homens? Ou no amor de Deus? Primeiro, Pedro, ele quer nos lembrar, vocês são amados de Deus. Vocês estão passando por dificuldades, por desafios, por tribulações, por tempestades. Não se esqueça, Deus te ama. Deus ama você, Deus vai continuar te amando. Mesmo que a vida não vá bem, Deus continua te amando. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma identidade que Pedro vai nos ensinar nesse texto aqui. E semana que vem, para fechar essa série, nós vamos ver então as nossas responsabilidades diante da sociedade, diante da nossa família, da igreja e também das autoridades, certo? Então hoje eu quero encerrar essa parte de identidade e semana que vem nós terminamos a série falando sobre as nossas responsabilidades. Logo depois de dizer que nós somos amados, Pedro ele vai falar que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Ele já havia falado com os irmãos com essa expressão no capítulo 1. Então aqui já é a segunda vez que Pedro ele chama os irmãos de estrangeiros e peregrinos. Pedro traz mais uma definição para nós. Somos amados, mas agora ele diz que somos também estrangeiros e peregrinos. O que isso significa? Quais são as implicações que isso nos traz? Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, para o nosso cenário que nós vivemos hoje? No texto original,
a palavra estrangeiro e peregrino, ela tem o mesmo sentido, a mesma raiz. E estrangeiro e peregrino tem a ideia de um ser residente morando temporariamente em algum lugar. Ser um residente temporário de algum lugar. Estrangeiros e peregrinos moram em outra terra, com outros povos, porém de forma provisória, temporária, aguardando o dia em que vai retornar para a sua verdadeira pátria, para a sua verdadeira casa, para o seu verdadeiro lar. Isso é um estrangeiro, um peregrino. E esse conceito, ele é muito familiar para o povo de Deus. Se você conhece a história do povo de Deus, se você foi participante aí das escolas dominicais, né, da sua época, você vai lembrar que isso é muito familiar no povo de Deus. O povo de Deus viveu como estrangeiro, como peregrino nesse mundo. O povo viveu desta forma no Egito, o povo viveu desta forma na Síria, o povo viveu desta forma na Babilônia, como nós aprendemos na série de Daniel. Um texto que vai nos ensinar um pouquinho mais sobre isso é Hebreus capítulo 11, verso 13, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse texto de Hebreus refere-se aos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, aos quais foram prometidos que seriam um grande povo e viveriam em uma terra onde a bênção de Deus seria abundante. Nós vemos essa promessa sendo feita em Gênesis capítulo 12 para Abraão. De ti virá uma grande nação, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Eles andaram por este mundo como peregrinos e morreram sem ver a terra prometida, que o autor chama de pátria, ou em outras traduções, cidade celestial. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 11, verso 16. Então, semelhantemente aos nossos antepassados, aos nossos irmãos, o apóstolo Pedro nos ensina a vivermos como peregrinos neste mundo. Vocês são estrangeiros. Vocês estão aqui de passagem. A casa verdadeira de vocês não é aqui. Não façam muitos negócios aqui. Não tenham grandes planos aqui. Porque vocês estão de passagem. E essa passagem é uma passagem rápida, é curta, comparado ao que te aguarda, que é a eternidade. Quando você vai para uma pousada, para um hotel, é interessante, é gostoso, né? A gente prepara ali um tempo de férias, ou até mesmo um retiro espiritual, como as nossas irmãs fizeram na semana passada com as Saibres. E quando você chega no quarto, por mais que você olhe para aquele quarto, por mais que você olhe para aquele quarto de pousada, de hotel, e você pensa, puxa, bem que a cor desse quarto poderia ser diferente, não é? Ou essa cortina aqui a gente poderia trocar, ou essa iluminação aqui poderia ser um pouquinho mais fraca. Por mais que você olhe para aquilo e você pense em um monte de coisa para fazer, você não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque não é sua casa. Não é o seu quarto. Não é o seu lugar. Você vai ficar ali 1, 2, 3 dias, mas logo você vai embora. Essa é a ideia que Pedro quer trazer para nós aqui. É pouco tempo. 70, 80, ou antes. Tiago fala que a vida é como vapor, que aparece e desaparece rapidamente. Quantas pessoas morrem precocemente? Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a alguns minutos. Pedro, ele quer trazer essa ideia para nós, irmãos.
vocês são estrangeiros e peregrinos. Aqui não é a casa de vocês. Aqui não é o seu lugar de permanência fixa. Existe um lugar preparado para vocês. Existe um lugar que de fato é o lugar que os aguarda. Inclusive, Jesus em João, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar para vocês. Lá é de fato a casa de vocês. Lá de fato você vai viver eternamente, para sempre. Vocês são estrangeiros e peregrinos. O que isso nos ensina na prática? Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Na verdade, esse princípio aqui, ele vem carregado de muitas lições. Muitas. Inclusive, o restante do trecho, Pedro, ele vai falar: então, como peregrinos e forasteiros, vivam assim, assim, assim e assim. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o quanto essa verdade nos conforta. Antes de mostrar as responsabilidades, eu quero mostrar para você como que essa verdade traz alívio para o nosso coração. Traz descanso para a nossa alma. Pedro quer nos conscientizar do nosso papel aqui na terra. Sim, é verdade. Porém, a primeira aplicação que a gente deve fazer dessa verdade é algo que nos conforta, é algo que traz alívio, é algo que nos faz permanecer, é algo que nos faz perseverar. Pedro quer primeiramente lembrar os cristãos que, embora estivessem sujeitos a enfrentar lutas e provações, e muitas dessas lutas injustas, que faz o nosso coração ficar mais amargo ainda, não é? Eu tenho visto tantas pessoas comentando, não é? Poxa, mas a bolsa caiu, e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e o povo fica injuriado, porque isso é injusto, porque isso é aquilo e aquilo outro. A injustiça, a desonestidade, ela faz o nosso coração amargurar. Mas essa verdade que Pedro traz para nós nos conforta, mesmo diante de lutas, de provações injustas. Quando Pedro ele fala: aqui não é o seu país definitivo, aqui não é o seu lar, isso deveria trazer primeiramente muita alegria e esperança no seu coração. Há um novo céu, há uma nova terra. A verdadeira pátria ainda não se manifestou. O nosso verdadeiro lar não é este, mas é algo que está por vir. O mundo é cruel. Desde que o pecado entrou no mundo através da desobediência do homem a Deus, o mundo foi sendo deformado e está cada vez mais longe daquilo que Deus criou para nós. Eu não tenho dúvida de que, ao olhar para o mundo, você chega à conclusão de que o mundo não vai bem. O mundo é caído, o mundo é doente. Há pecado entre nós. O pecado, ele tira a nossa paz. O pecado, ele rouba a nossa alegria. O pecado nos deforma. O pecado nos faz distante de Deus. O mundo que existe hoje é muito diferente do mundo que Deus criou. Muito diferente. Porque existe pecado. Mas através de Jesus, tudo está sendo restaurado. E glória a Deus por isso. O mundo está sendo restaurado por Jesus. E para todo aquele que nele crê,
um dia desfrutará daquilo que os nossos primeiros pais desfrutaram antes do pecado entrar no mundo. Um lugar perfeito, um lugar de plena paz, de alegria, satisfação e celebração, de festa. Quando Jesus voltar, quando Jesus nos buscar, nós vamos para o lugar onde nós viveremos tudo isso. Esse lugar, a nossa real cidade, é a pátria que de fato nós amamos e nós ansiamos. Nossa esperança não está neste mundo, nossa esperança não está na cidade dos homens, nossa esperança está no céu. É lá que reside a nossa esperança. E eu quero mostrar um texto para vocês que fala um pouquinho sobre esse lugar, que fala um pouquinho sobre o céu, que fala um pouquinho sobre essa realidade incrível que nós vamos experimentar. Meu irmão, minha irmã, você está passando por dias difíceis na sua vida. As lutas têm sido cada vez maiores. Esse lugar está cada vez pior. Hoje eu quero te lembrar para onde nós estamos indo. E eu espero que, ao estudar sobre isso, isso traga alegria e conforto para o seu coração. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1 diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É para esse lugar que você está indo? Onde não haverá mais lágrimas, morte, luto, pranto, dor. Tem uma frase de Howard Hendricks que ele diz o seguinte: a maioria das pessoas pensam que estão na terra dos viventes em direção à terra dos mortos. Mas a verdade é que estamos na terra dos mortos indo em direção à terra dos viventes. Que incrível isso. Irmãos, a nossa casa está no céu. Nós somos viajantes. Estamos de passagem nesse mundo. Esse mundo é um mundo de morte. Lá em Efésios capítulo 2, nós vemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aqui é um mundo de morte. Mas nós estamos indo para uma terra que existe verdadeira vida, plena, abundante. E o melhor de tudo, Jesus está lá. Jesus está lá. Essa verdade, eu não sei você, mas ela explode no meu coração. Por mais que soframos neste mundo, ao ponto de morrer, fique tranquilo, fique em paz, porque morrer para um cristão é ir para casa. Morrer para um cristão é estar com Jesus. Morrer para um cristão não é o fim, é apenas o início de uma eternidade com Cristo.
Morrer para o cristão não é o ponto final da história. Morrer para o cristão é uma vírgula, porque tem muita história para ser contada na eternidade. Como dizia Paulo, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Gente, eu amo estar com vocês, eu amo servir a igreja, inclusive eu já passei poucas e boas pela igreja. Quantas coisas o apóstolo Paulo viveu por amor à igreja. Eu amo vocês, aquilo que eu faço é a coisa que traz mais alegria ao meu coração. Eu não sou feliz fazendo outra coisa a não ser servir a Jesus. Eu amo estar com vocês, eu amo as igrejas que eu fundei, eu amo as igrejas que eu sirvo, mas o apóstolo Paulo fala, gente, eu preciso dizer um negócio para vocês. Se eu morrer e ir para o céu, estar com Jesus é incomparavelmente melhor. Por quê? Porque esse mundo não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos e eu fui fazer uma cirurgia e minha mãe foi comigo, como sempre, e fiz a cirurgia, fiquei internado alguns dias antes para me preparar. Fiz a cirurgia e quando eu voltei para o quarto eu sofri muito com dores, inclusive eu tive que tomar muito remédio. E meus irmãos, eu não via a hora de ir para casa, sabe por quê? Porque eu odiava a comida do hospital. Eu odiava aquela situação, eu odiava estar ali, todo dolorido, cheio de dor. E os médicos vinham e falavam, infelizmente o Alex vai ter que ficar em observação ainda, não posso liberar vocês, e eu ali contando os dias para ir para casa. Eu me lembro que no dia que minha mãe chegou no quarto e falou bem assim, filho, vamos para casa. Foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Quando eu ouvi minha mãe dizendo, filho, vamos para casa. As dores já passaram, tudo se normalizou, o médico nos liberou, vamos para casa. Irmãos, que dia feliz. Que dia feliz. A impressão que eu tenho é que a gente está no hospital. A impressão que eu tenho é que a gente tem um monte de dores, de desconfortos, porque o pecado provoca isso. Enquanto a gente viver aqui, a gente vai ter que viver com aquela dor de coluna, com aquela enxaqueca, com aquela dor de cabeça, com aquele estresse. Tudo isso vai nos matando, tudo isso vai tirando a nossa vontade, a nossa alegria, a nossa motivação, porque o pecado faz isso. Ele vem para matar, roubar, destruir. Mas Jesus, ele vem para fazer o oposto. Jesus, ele vem e diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vem e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem mais a última palavra sobre vocês. E o melhor de tudo, fechar os olhos para a história é abrir os olhos para a eternidade. É começar a nossa história no lugar que nós sempre almejamos estar. Eu não sei se você já sentiu isso. Saudade de um lugar que você ainda nem conhece. Já aconteceu com você? Você para pensar e fala, eu estou com saudade do céu. Mas você nem foi para lá ainda. Mas a Bíblia fala sobre o céu. E às vezes eu me pego com saudade do céu.
Às vezes eu olho para trás e eu me lembro daquele menino esperando sua mãe dizer: filho, vamos para casa. A morte para o cristão é Jesus dizendo para você: filho, vamos para casa. Vamos para casa. A Bíblia nos ensina, irmãos, que ter convicção do destino nos faz perseverar na caminhada. É algo que Deus trouxe ao meu coração estudando sobre isso. Ter convicção do destino nos faz perseverar na caminhada. O que faz? Pergunta, tá bom? Pensa aí junto comigo, reflete comigo. O que faz você pegar a estrada, enfrentar uma longa viagem, dirigindo horas e horas, enfrentando perigos, colocando sua vida em risco, seu carro pode quebrar, alguém pode passar mal. Gente, viagem pode acontecer de tudo, não é mesmo? Viagem de carro é terrível, pode acontecer qualquer coisa. Pode ser a viagem mais feliz da vida, porém, você corre sérios riscos. E não é muito difícil não, pneu fura, quebra alguma coisa do carro, e você tem que chamar seguro, é um negócio assim. Porém, o que faz você seguir em frente? Você se perde, perdeu a entrada e faz o retorno a 302 quilômetros à frente. E aí você passa de novo pela entrada e perde de novo a entrada, mas você segue em frente. Você segue ouvindo a voz do Waze, vire à direita, a 200 metros, não sei o que das contas. Por quê? O que faz você seguir em frente? O que faz você não desistir da viagem, por mais difícil, cansativa, desafiadora? O que faz você perseverar? Você sabe onde você vai chegar. Eu reservei uma pousada incrível para passar 3 dias com o meu cônjuge, com a minha família, e é lá que eu quero chegar. Está difícil, eu já errei o caminho várias vezes, meu pneu já furou, já aconteceu isso e aquilo outro, mas eu vou continuar, porque eu sei onde eu quero chegar. O destino, convicção de destino, nos faz perseverar na caminhada. A vida nesse mundo, ela é marcada por desafios, dores, dificuldades, aflições. A pergunta que eu faço para você é, e por favor reflita nisso: qual é o seu destino? Qual o seu destino? Para onde você está indo? Você tem certeza onde você vai passar a sua eternidade? É a pergunta mais importante que você tem que pensar. Você tem que resolver isso. Se você ainda não tem resposta para essa pergunta, você precisa resolver isso hoje. Não deixe para depois. A certeza da salvação, a certeza de que estamos a caminho do céu, nos faz perseverar na caminhada da vida, na jornada da fé. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, Deus nunca nos prometeu uma jornada tranquila, mas prometeu uma chegada certa. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você confia nessa verdade? Ele nunca nos prometeu uma jornada tranquila, nunca, nunca, nunca. Você não vai ver Jesus prometendo isso para ninguém. Diferente de muitas igrejas hoje pregando que venha Jesus e seus problemas vão acabar. Não, Jesus não pregou isso. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A chegada é certa. E quem nos leva até lá é o Senhor Jesus. Por isso que a chegada é certa. Por isso que a chegada é garantida. A salvação não vem de nós, a salvação vem de Deus. A salvação vem dos céus. É Deus quem começa e é Ele quem completa a obra em nós. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Jesus está voltando, meus irmãos, e a gente vai para casa. Aguenta aí. Espera mais um pouco. Fica firme, não desiste não. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Jesus está vindo nos buscar. Jesus está chegando. Jesus está à espreita. E a gente vai para casa. Que palavra de consolo. Que palavra de encorajamento. Aqui não é o seu lugar.
aqui não é o seu lugar. Caminhando para o final, somos amados, somos estrangeiros e peregrinos. Duas convicções que você deve ter nesse mundo cruel que a gente vive. Para que você tenha esperança, para que você siga em frente, para que você persevere, para que você seja constante. Jesus, Ele ama você. Você é amado por Deus. Não importa o que você fez, o que você faz, o que você deixa de fazer, Jesus Cristo te ama. Você é alvo do amor de Deus. Nós não merecemos. É por isso que a motivação do amor de Deus está nele mesmo, não em nós. E lembre-se, aqui não é o seu lugar. O mundo vai ser sempre desconfortável para um estrangeiro e um forasteiro. Sempre. Inclusive, um dos conceitos da palavra estrangeiro é estranho. Sabe quando você está no lugar e você se sente um pouco estranho? Já se sentiu um peixe meio fora d'água? É o cristão no mundo. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. E semana que vem, nós então vamos estudar as nossas responsabilidades aqui na terra como um estrangeiro e um peregrino. Então fica o convite para você voltar na próxima semana, tá bom? Conto com você aqui. Não vai faltar nesse mesmo horário, nesse mesmo local. E semana que vem, então, a gente vai começar a estudar sobre isso. Para encerrar, eu gostaria de contar uma história. Talvez você até já conhece essa história. Se você conhece, faz de conta que você não conhece, que você ouviu pela primeira vez, tá bom? Tá? Vamos fazer esse combinado, ok? Um casal de missionários, depois de ter servido por 50 anos numa pátria muito distante da sua. Eles estão voltando então para casa, depois de ter trabalhado e dado sua vida por pessoas plantando igreja, né? Eu conheço um cara aqui que fez um negócio parecido, né? E uma senhora também está ali. E eles então estão voltando para casa, pegam o voo em direção à sua pátria, à sua nação. E aquele missionário, ele está muito empolgado, ele está muito ansioso, porque ele está cheio de expectativa. A nossa igreja deve estar lá nos esperando. Poxa, depois de 50 anos servindo tão longe, acho que a igreja vai estar lá no aeroporto, cheio de cartaz assim, né? Oh, seja bem-vindo, uau, Deus te abençoe, obrigado por doar a sua vida, por tantos anos servindo a Jesus. E aquele missionário estava alimentando aquilo no coração, e cada vez que chegava mais perto, mais ansioso ele ficava, sua esposa também. E aí eles chegam no aeroporto e tem um monte de gente lá, com um monte de cartaz, e tem um alvoroço ali. Aquele missionário olha para a esposa e falou: olha, tá vendo só, a nossa igreja está aí, eles vieram nos homenagear, eles vieram nos acolher, nos receber de volta. Só que coitado do missionário, tinha um famoso na primeira classe e ele não sabia. E toda aquela gente estava esperando aquele famoso, desceu a primeira classe primeiro, todo mundo foi embora. Quando ele foi descer, não tinha mais ninguém, para a tristeza dele. E aquele missionário ficou muito decepcionado. Eu dou minha vida durante 50 anos para servir as pessoas, e quando eu chego no meu país, não tenho um amigo, não tem um irmão da igreja, não tem ninguém para nos receber. O apóstolo Paulo sente algo parecido, não é? Quando ele está perto de morrer. Ele fala: não veio ninguém em minha defesa. Você já se sentiu assim? Aquele missionário então vai para casa frustrado. E ele tinha até um pouco de esperança que talvez na casa dele ia ter alguém, mas não tinha ninguém também. Eles chegam em casa, tiram os lençóis de cima dos móveis, tudo cheio de poeira, e começam a arrumar as coisas.
E ele percebe então que tem que fazer uma compra, porque está tudo vazio, a geladeira está vazia, os armários estão vazios. E antes de sair para fazer a compra, ele olha para a esposa e diz assim, ora a Deus e pergunta para ele, por que tudo isso aconteceu? Porque eu não consigo entender. E a esposa dele, muito sábia, falou, eu vou orar e eu vou perguntar para Deus. Eu vou perguntar para ele. Então o marido sai, vai fazer as compras, ele volta em casa e a primeira pergunta que ele faz para a esposa é, e aí? Deus respondeu você? Deus falou alguma coisa para você? Por que a gente está passando por isso? Porque ninguém veio nos receber, porque ninguém reconheceu o nosso trabalho por tantos anos. E aí a esposa disse para ele assim, sim, Deus me respondeu. E a resposta dele foi, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Você ainda não chegou em casa. Mas pode ter certeza de uma coisa. Quando você chegar, você será recebido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você chegar de fato em casa, haverá alguém te esperando. Aquele que morreu e deu a vida por você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque a gente tem um lar. Obrigado porque o Senhor está nos esperando. E ao fechar os olhos para a história, nós temos a plena certeza que abriremos na eternidade. Deus, como será precioso esse dia, onde nós veremos com os nossos próprios olhos, sentiremos com as nossas próprias mãos o nosso Senhor Jesus. Que glorioso será esse dia, Deus, onde nós estaremos neste lugar e nesta realidade que olhos jamais viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no homem o que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, eu quero te pedir pelos meus irmãos que estão passando por dores tão cruéis neste mundo, enfrentado lutas, desafios, no casamento, na família, no trabalho, na igreja, no ministério. Senhor, eu quero pedir no nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a vida destes consolo, paz, alegria e a plena convicção de que nós ainda não chegamos em casa. Por mais que o mundo seja injusto conosco, cruel, por mais que a nossa situação aqui seja dolorosa, Senhor, como é bom viver aqui, sabendo que um dia estaremos com o Senhor no céu. Nos dê ousadia, perseverança, coragem para seguir em frente. Lembrando que a jornada começa aqui, mas termina com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a ser fiel a Ti. Nos ajuda a continuar nessa viagem, por mais difícil que ela seja. Pois nós temos a plena convicção de quem nos aguarda e aonde nós iremos chegar. Obrigado, Senhor, por essa noite de louvor e adoração a Jesus. Obrigado por cada canção. Obrigado, Deus, por cada irmão, irmã aqui presente. Senhor, eu oro por aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que ainda não creram no Senhor,
que ainda não têm convicção de para onde estão indo. Que essas pessoas hoje mesmo decidam crer em Jesus Cristo. Depositar a fé somente em Ti. Essa é a nossa oração, o nosso pedido que fazemos ao Senhor, Deus, com todas as nossas forças. Que hoje seja a noite de salvação na Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, mas que também, Deus, seja uma noite de consolo, de encorajamento, que nós possamos sair daqui completamente aquecidos por essas verdades da Tua palavra. Obrigado, Deus, nos dê uma semana de paz, nos livre de todo mal. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Deus abençoe você que está em casa nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia também. Aqueles que nos visitam aqui presencialmente, mais uma vez, obrigado pela sua visita, pela sua presença. Uma honra recebê-los aqui. Tenham todos uma ótima semana. Se puder, fica um tempinho lá embaixo, principalmente você que nos visita, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. O nosso culto está encerrado.